Vamos fazer um react aqui de um canal que eu encontrei, né? Falando do Moisés, né? Então, pense em alguém que sofreu esse rapaz aqui. Como eu disse no início, foi um cara que sempre foi decente, mas que foi jogado numa cesta. Essa cesta foi colocada no Rio Nilo, isso é... A história, você viu que ele começa falando que Moisés era decente? Alguma coisa assim, né? Não era não, tá? Não, eles não têm história. E a história que começa de Moisés é essa que ele tá contando mesmo. Foi colocado numa cesta e apareceu lá no povo Egito. Aí, veja só, que estranho. Quem pegou Moisés e cuidou deles, tá? Foi o povo mais nobre do Egito, tá? A realeza. Então já é estranho essa história aí. Porque se você tá no cesto e uma realeza te encontra, já tem algo, já tem mentira aí. Essa cesta foi parar lá no jardim de uma das irmãs do faraó, isso é real. É, irmã do faraó, né? Olha que estranho, gente. Foi para lá, essa cesta foi para lá na mão dos chefes do Egito. Ah, que legal, né? Que história mentirosa. De Ramsés. Uma irmã de Ramsés cria Javé, cria Moisés como se fosse filho dela, com a elite, com a nata dos filhos das principais famílias egípcias da época. Ah, então o que eu falei não tô errado. Ele tá concordando que é estranho. É estranho. Moisés, ele ia, a história começa assim. É a mesma coisa de eu nascer, não ter família, não ter nada, e eu for parar lá na casa do presidente Lula. E o presidente Lula me pegar pra criar. Entendeu? Não tem pé nem cabeça essa história. Merneptah, que era o faraó, cresceu junto com Moisés. Eram todos treinados na aristocracia para um dia. Não falaram pra você que eles eram escravos dos egípcios? Já mentiram pra você, porque ele não era. Entendeu? Eles não eram escravos. Tanto que no deserto eles lamentam no deserto que eles comiam do bem e do melhor no Egito. E Moisés tirou eles do Egito pra viver na miséria lá, no jugo desse demônio. Pessoas que iriam ocupar funções importantes no governo. O demônio enviava serpente, mordia, matava eles. O demônio enviava codorna envenenada e matava eles. Matava lá o Coré, que foi contra Moisés. Mas a gente vai chegar. Egípcio. E um belo dia, Moisés, já adulto, vê um feitor egípcio humilhar um trabalhador hebreu. Aí ficou furioso, atacou o feitor egípcio e o cara morreu. Aí os hebreus, eles falam pra Moisés, quem colocou você como chefe e juiz? Entendeu? O próprio povo que já questionava Moisés, porque Moisés, ele é um ser esquisito, que apareceu do nada, tá? Do nada. Aí, eles não têm história, não. Quem atacasse o feitor egípcio era condenado à morte. Era o que estava escrito por ordem do faraó. Moisés sabia disso e teve que fugir. Aí a pergunta é, Moisés matou mesmo o cara? Sim. Matou porque quis? Não. Matou e enterrou o corpo dele. E por que o cara morreu? Porque já quis. Pra provocar a saída de Moisés. Provavelmente ali, pessoal, o Egito estava corrigindo os trabalhadores da época lá, com chicotada, mandando, ordenando. Aí Moisés viu aquilo e matou o rapaz. O cara não tava com a intenção de matar, ele tava ali trabalhando, corrigindo, né? Mas Moisés, com o coração maligno, matou o rapaz. Pouco do Egito? Por esse deserto absurdo aí que a gente viu? Dá pra você colocar aquela a primeira de novo? O rapaz saiu daqui e veio bater aqui na península do Sinai, fugindo. Foi quando ele encontra a esposa dele, Séfora. Ele fica vivendo aqui com a tribo nômade, casa-se com a filha lá do cara, Séfora. Depois ele volta e mata a tribo que ele conheceu, a mulher dele, tá, gente? Essa tribo que ele tá contando aí, é a tribo que Moisés encontrou a mulher dele, tá? Esses nômades aí, casou com a mulher da tribo, a tribo aceitou ele como foragido e tudo e tal. Depois Moisés volta e mata todo mundo dessa tribo aí, da mulher dele. A própria tribo da mulher dele ele mata. E um belo dia, olhando pro Monte Sinai, aí a tradição diz que ele viu um foguinho lá em cima. Aí a mulher disse, não tem fogo lá em cima. Eles têm. Ninguém sabe, ninguém nunca subiu, só no lugar sagrado, ninguém pode chegar lá, papapá. Eu moro aqui há tantos anos, meu pai, Deus já todos os nossos descendentes, nós somos nômades, mas moramos ao redor do Sinai, e não tem ninguém lá em cima, ninguém pode subir. E ele viu um foguinho lá em cima. Aí um belo dia, ele foi. Aí uma sarça ardente, disse, Moisés, aquilo todos vocês sabem. A montanha tava em chamas, tá? Não é viu foguinho, não. Tava em chamas, explodindo. Como se fosse um vulcão, tá, pessoal? E tava com trevas lá, e Moisés foi lá falar com o demônio lá. Aí chega Moisés lá embaixo, disse, eu vou ter que ir ao Egito. Fazer o quê? Libertar meu povo. Com que exército? Não, sou eu, sozinho. Ele e o demônio dragão, tá? O cajado de Moisés virou um dragão. Não foi uma serpente, tá? Você tá louco? Mas foi de lá que eu vim, eu fugi, contou a história dele. Aí a mulher disse, eu vou com você. Não, vamos, aí foram. Já tinha um filho nessa época, 2. E Javé disse, como você não sabe falar, porque o nosso amigo Moisés não sabia falar direito. Ele tinha um problema linguístico, não, tinha um problema na língua, carregado. Como é que ele ia falar com o faraó? Aí Javé disse, falar, você vai se encontrar com a sua família, que ele colocou numa cesta, e um irmão seu chamado Arão, esse que eu vou usar para falar em seu nome com o faraó, para convencê-lo a libertar as 12 tribos do meu povo. Aí a esposa de Moisés olhava para ele, mas que plano maravilhoso, olha que isso vai dar certo, né, Moisés? Moisés, isso não vai dar certo, é loucura, né? Assim foi. E diz a Bíblia que assim a coisa se cumpriu. Aí lá vai Moisés, aí tem aquelas 7 pragas do Egito, ele irmão tentando convencer o rapaz, blá blá blá. Jogando praga com poderes do demônio, né? Blá blá blá. Então assim, imagine a vida de Moisés. Aí depois de toda essa confusão, lá vem o rapaz, Moisés, mata todo mundo que apareceu na tua frente, todos os povos nobres do deserto, tem que matar. Inclusive a da família da mulher dele, tá? O demônio mandou matar a própria família da mulher dele. Aí Moisés começou a matar as pessoas, crianças, tudo, e As menininhas virgens, eles ficavam pra eles namorar, pra eles cometer pedofilia. se sentia bem com isso.
Teve um dia que Moisés mandou Javé naquele canto e mandou alto. Javé ficou tão pé na vida que de lá desse universo queria matar Moisés aqui. Os anjos esconderam Moisés de Javé, ou seja, os anjos de Javé aqui camuflaram Moisés aqui para Javé não matá-lo. Você não entende? Aí passava a fúria de Javé. Porque ele ficava irado toda hora, é o Deus da ira, assassino desde o princípio, que só pensa em matar. Jesus falou que ele é o diabo, Satanás. Aí ele voltava normal, aí voltava a contactar Javé. Moisés fez o tabernáculo, aquela arca da aliança, toda uma história maluca. Aí chegou um ponto que ele disse, quer saber de uma coisa? Moisés, você não vai ver a terra prometida, não. Ele já é um mentiroso, né? Porque ele falou que vai ver e agora não vai mais ver. Ele voltou atrás. Ele falou que ia matar Moisés e voltou atrás, porque Moisés convenceu ele de novo e ele sempre volta atrás. E Jesus, ele fala, o Pai das luzes não volta atrás, tá, gente? E ele nunca falaria que ia matar você também, tá? Porque o Pai, ele a ninguém julga e deu todo o julgamento para o filho dele. 40 anos andando. Quando chegou na terra prometida, Javé disse, você não vai ver a terra prometida, só vai ver de longe, suba ali daquela colina. E que é outra coisa estranha, em Gênesis, o demônio fala que as pessoas vão morrer por 120 anos. Abraão viveu mais do que 120, mas Moisés morreu em ponto, nos 120 anos. Ou seja, o demônio já tinha predestinado a morte de Moisés já. Quando ele fizesse 120 anos, ele ia matar Moisés. Então o demônio já, tudo de caso pensado, tá? Arquitetado. Aí Moisés subiu na colina, viu a terra prometida de longe. Ele morreu, foi enterrado na colina. Renasce como Maomé. Opa, então Moisés reencarnou como Maomé. Ah, legal. E ele vai falar aqui que Maomé também era gago. Então o Deus de Israel estava fazendo reencarnação. Interessante. Gago. Por que eu tô falando isso? Você viu que ele falou gago, né? Gago. Maomé era gago igual Moisés, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque o demônio do Velho Testamento falava que ele fazia descer a sepultura e fazia voltar novamente. Jesus veio, acabou com o demônio e falou que o homem agora está destinado a morrer uma só vez. Aí os 40 anos, tá lá pastoreando, no deserto, Saara, aí, de novo, nesse mesmo deserto. Aí o anjo Gabriel pega ele pelo pescoço na caverna e diz, recite. Mas eu sou gago, recite. Aí começou a recitar em 114, Surat ao Corão. Aí na hora que ele recitava, ele não era gago. Ou seja, quando ele estava em transe, dava um show. Mas, quando saiu do transe, então assim, hoje ele é gago. Ele já é gago, já nasceu gago com Moisés, porque teve uma confusão entre ele já é antes, que eu não vou contar aqui, o pessoal vai... Mas deixa eu só falar uma coisa. A impressão que dá é que o demônio ele fazia sim reencarnação. Os judeus acreditam na reencarnação. E é interessante, dá a entender que Jesus, depois que tirou o poder do Javé, do demônio, ele traz toda essa galera de volta. Ou seja, nós estamos aqui agora, mas pode ser que Elias esteja vivendo aí de novo. Pode ser que Moisés esteja aí no corpo de outra pessoa. E essas pessoas estão fazendo tudo acontecer novamente, porque Jesus trouxe todos de volta para conhecê-lo. E se essas pessoas agora não conhecer Jesus, isso prova que essas pessoas sempre foram do Javé, tá? Sempre foram do Javé. E querem o Javé e não o Deus de Jesus, entendeu? Agora, Jesus já fez a parte dele, né? Basta você fazer a sua, que é ficar no evangelho ali, nas cartas de Paulo, Lucas, Mateus, João, e jogar fora o livro de Apocalipse também, que é uma agenda judaica, tá? O livro de Apocalipse só serve pra isso, é uma agenda judaica, tá? Agora, o Velho Testamento foi abolido por Jesus, tá? E Paulo desceu o cacete no livro de Apocalipse, que se um anjo viesse, ainda que um anjo viesse com um novo evangelho, e só tem um lugar que tá o Apocalipse, que é o evangelho. Apocalipse significa revelação. Com revelações que a gente não falou, seja anátema. Paulo fala, tá? João, ele era analfabeto, como é que ele escreveria o livro de Apocalipse, se ele era analfabeto? Então, o livro de Apocalipse é uma agenda judaica criada, inventada, não inspirada pelo nosso Pai das Luzes. Ou seja, é uma canalice com condição humana, que a gente não tem noção. Então, nosso amigo Moisés. Sim, coloquei as outras figuras, já que eu tô próximo pela palestra, só pra eu ver se... Será que ele tava falando que essa canalice é a reencarnação? Porque eu concordo. Porque pro demônio não tem salvação. Se ele fazer reencarnação, a pessoa nunca vai pro céu. E Jesus falou, ninguém foi ao céu. Se ele faz reencarnação, ele brinca com a cara do ser humano aqui e depois trazia o ser humano de volta aí, pra ele brincar de novo. Tá entendendo? É uma canalice. Agora, Jesus não. Jesus acabou com o império da morte. Quem tinha o império da morte, derrotou a morte, venceu a morte, que é o demônio. O demônio é a morte, tá, gente? O Pai é a vida e Jesus falou que ele também é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio pra falar a vontade do Pai, pra fazer a vontade do Pai verdadeiro. Pra dar leis novas. O mandamento de Jesus é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. No Velho Testamento, o segundo mandamento do demônio é não fazer imagem de escultura. Então não tem nada a ver com Jesus. Necessito falar alguma coisa. Então assim, o Vale do Zipim, que é onde se situavam as 5 cidades que foram destruídas, tipo Sodoma e Gomorra, tá? Isso aqui, você volta a figura anterior. Isso é outra artimanha do demônio. Toda cidade que não aceitava o demônio eram destruídas, tá? O demônio enviou seu profeta Jonas, a gente vê isso em Jonas. Quando Jonas vai lá profetizar em Nínive, e Nínive quer o demônio. Eles querem aceitar o demônio e Jonas pregou a destruição de Nínive. E o demônio, o que ele fez? Destruiu a cidade de Nínive, mesmo os da cidade de Nínive adorando o demônio, terem aceitado o demônio. E o demônio destruiu Nínive. Agora Sodoma e Gomorra não queriam aceitá-lo. E ele destruiu Sodoma e Gomorra e Jesus falou que para Sodoma e Gomorra terá menos juízo do que para as outras cidades dos judeus onde ele estava pregando, tá? Cafarnaum, essas outras cidades aí dos judeus. Ele estava pregando lá em Cafarnaum, na cidade dos judeus, e eles zombaram de Sodoma e Gomorra. E Jesus falou que para Sodoma e Gomorra vai ter menos juízo, porque se ele fosse em Sodoma, ela estava de pé, até no dia de Jesus, tá? E Jesus provou, então, que ele não destruiu, e também o pai dele não destruiu cidade nenhuma. Quem é assassino desde o princípio é o demônio, o diabo, Satanás. O Deus de Israel, Javé, Jeová. Isso aqui corresponde a esse mar morto do Vale aqui, tá? Sodoma e Gomorra aqui.
Só pra você saber. Ó, então nessa brincadeira, Sodoma, uma cidade. Gomorra, outra. Nínive, outra. 3 cidades inteiras destruídas pelo demônio, fora as outras cidades ali, tá? Fora as outras. Muitas cidades o demônio destruía, porque ele destruía, depois ele reencarnava as pessoas, fazendo essa sacanagem com essas pessoas. Não, mas a repetição disso, pode voltar, por favor. Então, assim, o nosso amigo Moisés, ele é um profeta profundamente respeitado, tanto no judaísmo, como no cristianismo, como também no islamismo. É por isso que nós somos da seita Nazarenas, expondo verdades, tá? Porque nós somos da verdadeira e pura religião, que não tem templo religioso. Jesus nunca teve templo religioso. E nós somos daquela verdadeira religião que ajuda os necessitados, que são perseguidos pelo judaísmo. O judaísmo que colocou esse título de seita dos nazarenos, porque eles não aceitavam outra religião até hoje. Eles não aceitam outra religião. Eles querem impor o judaísmo para todo o mundo árabe, até hoje, tá? Moisés é respeitado nessas 3. Moisés aqui não é respeitado não, senhor. Porque aqui Moisés é um estuprador para nós, tá? Um jack, um pedófilo, tá? Que se ele tivesse na cadeia hoje, ele ia virar mulherzinha. Vertentes, tá? Como um grande profeta, e de fato ele fez o que era possível. Só destruiu, né? Mandou praga, fogo, abriu o mar e matou todo mundo engolido pelo mar, quebrado pelo mar, né? Você não sabe se a água for muito forte, até quebra você, tá? Você se quebra todinho, a água vira como se fosse um concreto e te quebra. E matou o egípcio, matou os egípcios que aceitou Moisés lá na cestinha. Entendeu como Moisés é traíra, é um Judas? Matou a família da esposa dele, matou os egípcios que aceitou ele. Vocês estão entendendo? Que Moisés é um pedófilo, um Judas, um traidor, o inimigo. Moisés é o inimigo. Só que com Javé ninguém consegue fazer nada muito razoável, porque nada muito funciona muito bem. Então, Moisés abriu o chão, mandou o demônio abrir o chão e matar todo mundo, até a família de Corá, que era do próprio povo dele, só porque Corá foi contra as doutrinas demoníacas de Moisés. Agora, quem tá certo? É os que morrem ou os que vivem? Porque nas escrituras é claro que os certos são os que morrem, falando a verdade. É muito claro que os que morrem são... Vejam os apóstolos, todos eles foram mortos. Vejam os profetas que Jesus falou em Jerusalém, que mata todos os profetas verdadeiros do Pai, e que eles tinham que morrer em Jerusalém, para que a gente visse quem são esse povo maligno do Jeová, do Javé. Toda a história de Moisés foi manipulada o tempo inteiro por Javé. Exatamente, ele é o demônio, o diabo, o pai da mentira. Sempre foi manipulado mesmo, igual eu falei. Em Gênesis ele fala que vai morrer com 120, mas Abraão vive mais que 120 anos. E Moisés ele morre a 120 mesmo, porque ele já prometeu que ia matar Moisés, entendeu? Não houve um dia sequer da vida dele. Ó, Jesus ele fala uma coisa muito chocante, tá? Que ele fala que pra você ter descanso da sua alma é com Jesus. Mas se você for pra Javé, você não vai ter descanso da alma. Não vai ter, cara. Infelizmente, quem tá no Velho Testamento não tem descanso da alma. Não vai para o céu do Pai das luzes. Moisés, que Javé e os anjos não estivessem tretando, manipulando a condição. Eu achei interessante esse canal aqui, tá, pessoal? Achei interessante, até me inscrever aqui pra gente fazer mais vídeo aí sobre isso.